Aquela casa velha, o lugar onde passei quase toda a minha vida. Era pequena sim, mas tinha calor. As paredes já estavam rachadas, o teto rangia quando ventava forte e os azulejos da cozinha pareciam sempre sujos, mesmo depois de esfregar. Mas era o meu cantinho. Eu e meu marido a compramos quando ainda éramos jovens e lá criamos nossos filhos, 3 ao todo, com dificuldade, com sacrifício. Ele faleceu cedo demais, um ataque no peito, enquanto estava lavando o carro. Desde então fiquei sozinha ali. Os filhos já estavam crescidos, casados, com suas vidas montadas. Vinham me visitar de vez em quando, mas cada vez menos. O mais velho, o Antônio, começou a insistir que aquela casa já não era lugar para mim. Mamãe, aquilo está caindo aos pedaços. Não tem como a senhora continuar ali, sozinha. E se cair? E se ninguém perceber? Dizia ele. E eu, boba velha, fui ouvindo. Eu achava que estava fazendo certo, que estava sendo prática. Afinal, ele era o filho mais velho, sempre responsável. Quando ele sugeriu vender da casa e me mudar para mais perto dele, em teoria eu achei sensato. Vai ser melhor para a senhora, ele falou. A gente vai cuidar da senhora direitinho. Então fiz o que ele pediu. Passei a escritura para o nome dele, confiando como uma mãe confia num filho. Nem li muito os papéis, para ser sincera. Eu não entendia muito de documento e ele dizia: assina aqui, mamãe, com aquele jeito de quem quer só ajudar. Eu assinei. Depois daquilo, os dias ficaram estranhos. Ele já não vinha me ver com tanta frequência. Ligava às vezes, perguntando se eu já estava com tudo empacotado. Eu nem sabia o que empacotar. Uma manhã de domingo, ele chegou sem avisar. Disse que era o dia da mudança. Pega o que é essencial. O resto a gente resolve depois. Eu, confusa, tentei perguntar para onde iríamos. Ele disse que era surpresa, mas que eu ia gostar. Pegamos um táxi. Lembro-me de olhar pela janela e ver as ruas conhecidas passarem devagar, como se estivessem se despedindo de mim. Aquilo doía mais do que eu esperava. E então fomos indo e indo cada vez mais longe. As casas ficaram menos familiares. As placas já não diziam os nomes de ruas que eu conhecia. Perguntei: Antônio, onde é que a gente está indo? E ele respondeu, olhando o celular: logo a senhora vai ver. Paramos numa aldeia, pequena, meio deserta. Ele desceu comigo, me entregou 2 malas e disse que precisava ir resolver umas coisas, que voltava depois. Me deixou na porta de uma casinha térrea sem dizer muito. Só beijou minha testa e disse: fica aqui por enquanto. E foi embora. Fiquei parada com as malas, sem saber se batia na porta ou se entrava. A porta estava entreaberta. Entrei. Dentro, era simples, com cheiro de mofo e móveis antigos. Tinha uma cama, um fogãozinho a gás e uma janela coberta por uma cortina rasgada. Esperei. Horas. Depois dias. Antônio não voltou. No começo eu ainda acreditava, achei que ele tinha sido chamado de volta às pressas, que alguma coisa tinha acontecido, trabalho, trânsito, um imprevisto qualquer. Fiquei esperando. Todos os dias eu me arrumava, penteava o cabelo, como sempre fiz, quando alguém vinha me visitar. Sentava perto da janela, olhando a estrada de terra. Cada vez que eu via um carro, o coração batia mais forte. E cada vez que o carro passava direto, eu sentia o peito encolher um pouco mais. Os dias foram ficando mais longos. A comida que ele deixou acabou rápido. Umas latas, um pão seco e uma garrafa de água. Eu procurei na casa algo que dissesse onde eu estava. Nada. Nenhum papel, nenhum bilhete. O vizinho mais próximo parecia estar a uns 300 metros. E eu, com os joelhos já fracos e a vista embaciada, não tinha coragem de ir muito longe. Eu me sentia esquecida, como um móvel velho guardado no fundo de um sótão. Na segunda semana, já fraca, comecei a racionar a comida. Tomava goles pequenos d'água, dividia o último pacote de bolacha em 4 partes. Só saía no fim da tarde, quando o sol baixava, para procurar alguém, algum rosto.
Mas ninguém parecia notar a velhinha calada que andava com passos curtos pela beirada da estrada. Foi numa dessas tardes que uma senhora me viu pela janela. Estava pendurando roupa. Parou o que fazia, me olhou e veio andando devagar até a cerca. A senhora está bem? Perguntou. Eu não consegui responder logo. A garganta estava seca demais. Mas balancei a cabeça, que não estava. Ela se apresentou como Declara. Disse que morava ali havia mais de 40 anos e que nunca tinha me visto antes. Vive aqui sozinha? Perguntou. Eu expliquei com a voz fraca que estava esperando o meu filho. Ela franziu a testa. Disse que aquilo não lhe parecia certo. No dia seguinte, ela voltou. Trouxe um prato com arroz e feijão. Me fez prometer que ia comer tudo. Depois perguntou se podia entrar. E assim, devagarzinho, foi entrando também na minha vida. Descobriu que eu não tinha dinheiro, que nem sabia o nome da aldeia onde estava, que não tinha telefone nem ninguém com quem falar. Ficou indignada. A senhora foi largada aqui, dona, isso é abandono. Eu não queria acreditar nisso. Ainda achava que o Antônio ia voltar. Ele é meu filho, eu dizia. Só deve estar atrasado. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu já sabia. O atraso era outra coisa. Era definitivo. Com o tempo, Declara falou com outras vizinhas. Uma delas conhecia uma mulher chamada Mireille, uma alma boa, que ajudava pessoas idosas na zona rural. E foi assim que ela chegou na minha porta. Mireille era diferente. Chegou com passo firme, uma pasta de documentos na mão e um olhar direto nos meus olhos. Me chamou de madame, me deu a mão e disse que eu ia ficar bem. Ela trouxe comida, roupas limpas, um cobertor mais grosso e, mais importante, trouxe presença. Todo dia passava lá. Primeiro por 1 hora, depois ficava 2, 3. Me ouvia, fazia perguntas com cuidado, como quem vai montando um quebra-cabeça com paciência. Eu contei tudo, da casa vendida, dos papéis que assinei sem saber, das promessas do meu filho e de como ele foi embora sem se despedir direito. Mireille só balançava a cabeça, com os olhos cheios de pena, mas sem julgar. Um dia disse: A senhora confia em mim, Madame Maria. E eu disse que sim, talvez porque não tinha mais em quem confiar. E ela disse: Então eu vou cuidar disso. Não prometo milagre, mas prometo que a senhora não vai mais passar fome. Nem solidão. Não era muito, mas naquela altura da vida era tudo. Os dias com Mireille começaram a criar uma nova rotina. Ela vinha sempre no mesmo horário, trazia pão fresco e um queijinho macio, daqueles que derretem na boca. Ficávamos sentadas à mesa de madeira da cozinha, a mesma que rangia quando eu me encostava muito. Ela falava devagar, me chamava de minha querida e ouvia até meus silêncios. Um dia ela perguntou se eu queria ir até a cidadezinha próxima, só para tomar um café. Eu hesitei. Estava envergonhada com as roupas velhas, os cabelos brancos presos com um grampo torto e o andar lento de quem já não confia nas próprias pernas. Mas ela me convenceu. A senhora merece ver o sol batendo em outro lugar também, não só nessa janelinha. Aceitei. Entramos no carro dela, um carrinho velho, mas limpinho. Fomos devagar, a estrada era cheia de curvas. No caminho, ela me contou que trabalhava como voluntária num grupo que ajudava idosos abandonados, e segundo ela, eu era uma dessas. Quando ela disse isso, senti uma pontada no peito. A palavra abandonada ainda doía como se tivesse sido jogada em mim com força. Chegamos num café pequeno, com mesinhas de ferro e uma música suave tocando ao fundo. As pessoas olhavam, algumas com curiosidade, outras com pena. Eu fingia que não via. Mireille pediu um galão para ela e um chá para mim. Eu não tomava café há anos, queimava meu estômago frágil. Ela puxou um envelope da bolsa. Eu procurei pelo seu filho. Liguei para a empresa onde ele trabalha. Falei com a mulher do RH. Ela disse que ele ainda está lá, vive numa casa boa com piscina, tem 3 filhos pequenos. A senhora sabia disso? Eu balancei a cabeça. Não sabia. A última foto que tinha dele era do casamento. Nunca conheci
os netos. Ele me disse que a senhora preferiu ficar sozinha, que não quis morar com eles. Mireille disse isso com cuidado, mas mesmo assim foi como levar um tapa no escuro. Preferi? Repeti. Eu? Preferi ser deixada num lugar que nem sei o nome? Ela segurou minha mão. É comum, mais do que devia ser. As pessoas não querem cuidar dos velhos, preferem escondê-los. Naquela noite chorei. Depois de muito tempo, chorei de verdade. Sem barulho, sem palavras, só lágrimas escorrendo devagar enquanto eu olhava para o teto da casa onde fui largada. No dia seguinte, Mireille voltou com um plano. Disse que ia me ajudar a regularizar meus papéis, pedir um apoio do governo, talvez até conseguir uma aposentadoria extra, já que a que eu recebia mal dava para comprar pão e remédio. Começou a cuidar da minha saúde também. Me levou ao médico, fez exames, comprou os remédios, nunca me perguntou nada sobre pagamento. A senhora me lembra minha mãe, ela dizia. Ela também foi esquecida num canto por gente que devia amá-la. Criamos uma ligação que ia além da ajuda prática. Era um carinho que crescia silencioso, sem pressa, como a luz do fim da tarde entrando pelas frestas da janela. Foi ela também quem trouxe as primeiras flores para a casa. Margaridas. Eu não via flores frescas desde o funeral do meu marido. Com o tempo voltei a andar um pouco melhor, a comer com mais vontade. Não que a tristeza tivesse ido embora. Não. Essa fica. Mas aprendi a não deixar que ela me engolisse por completo. E em uma dessas tardes, sentada na varanda com uma manta sobre os joelhos, eu disse a Mireille: Obrigada por me tratar como gente. Ela respondeu sorrindo: A senhora nunca deixou de ser. Foi nesse dia que eu senti pela primeira vez em muitos anos que ainda existia espaço para mim nesse mundo. Mesmo com toda a ajuda da Mireille, não era fácil dormir. As noites eram longas, frias e o silêncio do campo pesava demais nos meus ouvidos. Às vezes eu acordava assustada, com o coração disparado, achando que alguém estava me chamando, mas era só o vento ou algum bicho passando perto da porta. Comecei a ter aqueles sonhos esquisitos, sabe? Sonhos de velho. Sonhava com meu marido, com a nossa casa antiga, com as crianças correndo descalças pela cozinha. Sonhava que eu ainda sabia fazer pão, que eu ria, e aí acordava, e tudo era escuro, gelado, quieto. Apesar disso, os dias ao lado da Mireille Pini me mantinham firme. Eu via nela uma força que não entendo até hoje. Ela era só uma mulher comum, sem muito dinheiro, sem fama, sem cargo importante, mas tinha um coração que parecia caber o mundo. Um dia ela chegou com um envelope na mão e um olhar mais sério. Sentou-se à mesa comigo e disse que precisava me contar algo. Ela tinha conseguido acesso a alguns documentos antigos. No meio deles encontrou a escritura da minha casa, e pela data viu que ela foi passada para o nome do Antônio exatamente 3 dias antes de me trazer para cá. Ou seja, ele já sabia que ia me tirar da casa, já tinha tudo planejado. Não foi impulso, Dona Maria, foi escolha mesmo. Eu não sou de fazer escândalo, nunca fui. Mas aquilo me deu um nó na garganta, porque até então eu ainda alimentava uma pontinha de esperança. Pensava que talvez ele tivesse agido sem pensar, que estava arrependido, que talvez um dia aparecesse para me buscar. Mas saber que ele fez tudo com calma, com tempo, sem emoção, isso doeu mais do que qualquer grito. Ele vendeu a casa logo depois. Comprou uma outra maior, parece. Continuou ela com cuidado. Com esse dinheiro. Com o dinheiro da vida da senhora. Sabe quando a gente sente que morreu em pé? Foi isso. A raiva não veio. Nem as lágrimas. Só um vazio enorme. Como se tivessem me apagado com uma borracha. Eu agradeci a Mireille pela verdade. Disse que era melhor saber do que viver enganada. Mas à noite deitei na cama e olhei para o teto por horas, pensando em cada domingo que passei fazendo almoço para ele. Cada vez que fiquei doente e escondi para não preocupar. Cada abraço de mãe que dei, achando que estava criando um homem bom. Na manhã seguinte eu disse para Mireille: Então agora acabou, né?
acabou mesmo. E ela respondeu: talvez tenha acabado com ele, mas com a senhora ainda não. Ela me levou até o centro comunitário da vila. Lá comecei a conversar com outras senhoras da região. Algumas também tinham histórias parecidas, não tão graves, talvez, mas também marcadas por abandono e silêncio. Descobri que o que me aconteceu não era tão raro quanto eu pensava. A Mirelle começou a organizar pequenos encontros, tardes com chá, bolinhos, conversa fiada. No começo, eu ficava quieta num canto. Depois comecei a falar, a contar, sem vergonha. Porque percebi que outras também tinham filhos que sumiram, netos que nunca ligaram, histórias apagadas dentro de casas silenciosas. E foi aí que uma mulher me disse: a senhora é forte, viu? Porque contar isso tudo exige coragem. Eu nunca tinha pensado nisso como coragem, só pensava que precisava pôr para fora antes que aquilo me matasse por dentro. E assim, sem querer, fui encontrando um jeito de continuar. Não por causa de mim, mas por aquelas que também precisavam ouvir que não estavam sozinhas. Eu já não esperava mais nada. Quando a gente chega a certa idade, aprende a não fazer planos. Só vive o dia como ele vier. Se vier calmo, agradece. Se vier duro, espera passar. Mas uma tarde, enquanto eu separava umas meias velhas numa caixa, Mireille chegou com um papel na mão e uma cara de quem trazia notícia. Dona Maria, a senhora pode ter direito a um apoio financeiro, pequeno, mas suficiente para se manter sem depender de ninguém. Fiquei olhando para ela, meio sem entender. Como assim? Dinheiro para mim? Ela explicou com paciência. Como eu tinha contribuído quando era mais nova, nos anos em que limpei casas, cuidei de crianças dos outros, havia um registro. Não era muito, mas, com os documentos certos, daria para pedir um complemento da aposentadoria. E para isso, ela disse, precisamos registrar oficialmente onde a senhora vive agora. Foi então que entendi. Eu ia ter que dizer por escrito que aquela era minha casa, a casinha abandonada onde fui deixada como quem larga um saco de roupa velha. Me doeu, mas assinei. Era uma forma de recomeçar, talvez. Mireille me levou ao centro de atendimento social da vila. Um lugar simples com cheiro de papel velho e café coado. As senhoras que atendiam eram gentis, me chamaram de vovó, e isso me fez sorrir, mesmo que só por dentro. Preenchemos os papéis, tiramos cópias de tudo, e ela me garantiu: agora é esperar. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de ansiedade e resignação. Eu não precisava de muito. Só queria poder comprar meus próprios remédios, sem depender da bondade dos outros. Queria poder comprar uma escova de dentes nova sem ter que pensar duas vezes. Enquanto esperávamos a resposta, Mireille começou a me ensinar coisas simples que eu achava que já tinha esquecido. A mexer com o fogão, por exemplo. O antigo da casa vivia falhando, mas ela dizia: vamos fazer ele funcionar, nem que seja só para aquecer água para o chá. E funcionava. Com paciência, tudo funcionava. Uma manhã, ela chegou com uma notícia boa. O pedido tinha sido aprovado. Eu ia receber um valor todo mês. Não era muito, mas, como ela dizia, é dinheiro limpo vindo do suor da senhora. E ninguém mais pode tirar isso. Nesse dia, Mireille me levou à feirinha do vilarejo. Compramos maçã, pão caseiro e um tecido florido para forrar a mesa da cozinha. Foi a primeira vez em muitos anos que comprei algo com meu nome no recibo. A liberdade tem cheiro, cheiro de maçã fresca e pão morno. No caminho de volta, Mireille me perguntou: se pudesse mudar uma coisa do passado, o que mudaria? Pensei um tempo antes de responder. Teria dito não mais vezes. Teria perguntado mais. Teria desconfiado um pouco, mesmo sendo mãe. Ela apertou minha mão, como sempre fazia quando sentia que meu peito pesava demais. Foi aí que percebi. A vida estava me dando uma segunda chance. Pequena, silenciosa, sem promessas. Mas era uma chance, e eu não ia desperdiçar. A verdade, minha filha,
é que mesmo com esse dinheirinho entrando todo mês, a tristeza não vai embora de vez. Ela só aprende a ficar quieta num canto, como um gato velho que já não mia, mas também não some. Mireille passou a vir menos porque agora eu já conseguia me virar com as coisas básicas. Ela dizia que era para eu criar minha própria rotina, meu próprio espaço. No fundo eu sabia que era o certo, mas doía vê-la indo embora e fechando o portão sem pressa. Eu ficava olhando as costas dela sumirem na estrada, tentando não parecer carente. A casa estava mais arrumadinha. Eu mesma varria o chão, lavava a louça, dobrava meus panos. Mas ainda era uma casa vazia, não tinha riso de criança, não tinha cheiro de café fresco vindo de outro cômodo, nem vozes atravessando as paredes como antes. Foi numa dessas manhãs lentas que resolvi escrever uma carta. Peguei um caderno velho que achei no fundo de uma gaveta e comecei a escrever para o Antônio. Não para reclamar. Eu não queria mais isso. Mas para dizer o que eu sentia. Filho, se algum dia você ler isso, quero que saiba que eu continuo viva. Continuo aqui com os ossos doendo e o coração mais calmo. Não guardo raiva de você, mas também não tenho mais ilusões. Não espero que volte, nem que peça perdão. Só queria que soubesse que sua mãe não desapareceu. Está aqui, ainda com memória, ainda com nome. Maria. Assinei e dobrei a carta, mas não tinha para onde mandar. Nenhum endereço, nenhum contato. Então guardei dentro da Bíblia que minha mãe me deu quando me casei. Lá, pelo menos, ela estaria em boas mãos. Depois disso, comecei a escrever mais. Não para ninguém, só para mim mesma. Contava lembranças, pequenas coisas. A primeira vez que cozinhei feijão sozinha, o vestido verde que usei no batizado do Antônio, a tarde em que meu marido me ensinou a andar de bicicleta atrás da igreja. Escrever era como abrir uma janelinha dentro do peito e deixar entrar um pouco de ar. Um dia sentei na varanda e uma vizinha passou. Era uma senhora chamada Joana. Ela parou, me olhou e disse: "A senhora que foi deixada aqui, né?" Eu sorri de lado. "Sou, mas agora tô ficando." Ela puxou o assunto, perguntou se eu gostava de bordar. E assim, devagarinho, fui conhecendo outras mulheres da vila. Elas me ensinaram a fazer crochê, coisa que eu nunca tive tempo para aprender quando era nova. Diziam que é terapia. Eu não acreditava. Mas olha, tem algo mágico em pegar um fio e transformá-lo em algo bonito, com paciência e cuidado. A cada ponto parecia que eu costurava um pedacinho da minha dor. Montei um paninho colorido e dei de presente para Mirelle. Ela ficou emocionada, disse que ninguém fazia algo para ela há muito tempo. E eu respondi: "Mas a senhora fez muito por mim. Isso é só um pedacinho de volta." A vida não voltou a ser cheia, mas deixou de ser vazia. Os meses foram passando, devagar como tudo passa quando a gente já viveu muito. A cada manhã eu abria a janela com mais leveza, como se dissesse para mim mesma: "Mais um dia, Maria, vamos lá." Não vou mentir, ainda tinha dias ruins. Dias em que eu acordava com o corpo mais pesado que o normal, o peito apertado e aquela saudade silenciosa dos filhos. É uma saudade que não grita, só fica ali, latejando devagar, lembrando que um dia a casa foi cheia e agora só tem eco. Mas nesses dias ruins, eu fazia um chá bem quente, pegava meu caderno e me forçava a escrever alguma lembrança boa, nem que fosse boba. O cheiro do sabão em pedra na roupa estendida, o som do rádio tocando fado antigo, ou o jeito que meu marido me chamava de minha florzinha de feira. Foi numa dessas manhãs, quando eu estava com o pano de crochê no colo e a chaleira chiando, que Mireille apareceu com uma visita surpresa. Era uma moça jovem com uma prancheta nas mãos e um sorriso educado. "Dona Maria", Mireille disse com os olhos brilhando. "Essa é a Amélia. Ela trabalha num centro de convivência para idosos e quer conhecer a senhora." Fiquei meio sem entender. Eu? Conhecer gente nova? Amélia me explicou que o centro ficava numa cidade vizinha e que recebia idosos para oficinas, passeios e até rodas de conversa. A senhora teria transporte e lanche
e não precisa pagar nada, só precisa querer. No começo recusei, disse que estava velha demais para essas coisas, que minha perna inchava, que não tinha roupa bonita. Mas Mirei me olhou como quem diz: chega de desculpa, Maria. E então aceitei. A primeira vez que fui ao centro me senti estranha. Tanta gente, tanto barulho. Me deram uma plaquinha com meu nome e me sentaram ao lado de uma senhora chamada Rosa. Ela falava pelos cotovelos, mas tinha um sorriso quente. Contou que era viúva também, que tinha uma neta que quase nunca ligava, mas que mesmo assim pintava quadros com flores para deixar a vida menos cinza. Aos poucos fui voltando à vida. Fiz aula de pintura mesmo sem saber segurar bem o pincel. Fiz até uma peça de teatro, não acredita? Uma fala só, mas fiz. O pessoal aplaudiu e eu chorei escondido. Não pelo papel, mas porque fazia décadas que ninguém me batia palma. Comecei a ir toda semana. Mireille passava para me buscar e no caminho a gente ria, falava dos outros, contava fofocas leves como quem espanta a tristeza com conversa boa. Um dia perguntei a ela: por que a senhora faz tudo isso, Mireille? O que a senhora ganha com isso tudo? Ela parou o carro no acostamento, me olhou com aquele jeito dela, nem doce demais, nem duro, e disse: porque alguém precisa lembrar vocês que ainda existem, que ainda são gente. Eu chorei, claro, mas foi um choro calmo, quente, daqueles que limpam por dentro. Naquela noite escrevi mais uma carta, desta vez não para o Antônio, nem para os outros filhos, mas para mim mesma. Maria, você ainda respira, ainda sente, ainda é capaz de sorrir, mesmo que com um dente faltando. Você não foi feita para ser deixada num canto. Você é feita de coisa boa e ainda tem o direito de existir. Dormi com essa carta debaixo do travesseiro e sonhei com flores. As manhãs passaram a ter um sabor diferente, mesmo com os ossos doendo ao levantar, mesmo com o frio batendo nos joelhos, eu começava o dia com um propósito. Hoje tem roda de conversa, ou hoje tem aula de pintura. Parece pouca coisa, mas para quem já foi esquecida num canto, isso é muito. O centro de convivência virou meu novo lugar no mundo. Não era luxuoso, nem grande, mas tinha mesa farta de pão e afeto. As outras senhoras e senhores ali também carregavam suas dores, seus silêncios. A diferença é que a gente se olhava, se escutava. A Rosa, aquela senhora tagarela que conheci logo na primeira visita, virou quase uma irmã. Ela ria alto, usava batom cor de vinho e dizia: Maria, tristeza não rende ponto no crochê. Às vezes eu pensava que ela ria para não chorar, igual a mim. Mas isso não importava. Era bom ter alguém com quem dividir o silêncio. Aos poucos, comecei a contar minha história nas rodas de conversa. Primeiro só uns pedaços, depois sem medo. Falei da casa que deixei, do marido que partiu cedo, dos filhos que sumiram. Ninguém interrompia, ninguém dizia nada, mas talvez eles tenham motivo. Só escutavam. E isso bastava. Teve um dia que uma funcionária nova, jovem, sentou ao meu lado e disse: Dona Maria, a senhora devia gravar essas histórias. São fortes. São reais. Eu ri. Gravar para quê, minha filha? Quem vai querer ouvir a história de uma velha? Ela me respondeu: justamente por isso, porque a gente esquece que as senhoras têm histórias, e essas histórias ensinam muito. Confesso que aquilo me tocou, porque no fundo eu também queria ser lembrada, não como a velhinha que ficou sozinha, mas como alguém que viveu, que amou, que sofreu e seguiu. Então comecei a escrever tudo com mais cuidado, não só cartas soltas, mas capítulos, como se fosse um livro da minha própria vida. Peguei folhas de caderno, costurei com linha de bordado e escrevi com letra firme, mesmo quando a mão tremia. O título? Eu ainda estou aqui. Mireille adorou. Disse que era bonito demais para ficar escondido numa gaveta. Prometeu me ajudar a digitar, colocar tudo num computador. Eu não entendo nada dessas máquinas, mas ela tem paciência. Um dia ela chegou com um pendrive, aquele negocinho pequeno, e disse: Está tudo aqui, seu livro está aqui.
Fiquei olhando aquilo como se fosse ouro, um pedaço da minha alma, guardado num pedaço de plástico. Foi nessa época que voltei a sonhar com a minha casa antiga, mas não como antes, não mais com saudade. Agora eu via a casa de longe, como quem olha algo que pertence ao passado, e em vez de tristeza sentia uma espécie de paz. Eu não ia esquecer, mas também não ia me prender. A Rosa dizia: o passado é como aquele casaco velho. Esquentou muito, mas uma hora precisa ser pendurado. Então pendurei o meu, com carinho, mas sem mais querer vesti-lo. A vida mesmo tardia ainda estava me dando novas roupas. E eu, mesmo com meus 70 e tantos anos, estava aprendendo a me vestir de novo, sozinha e com dignidade. Teve um dia que começou como qualquer outro. Acordei com a luz do sol batendo fraca na cortina puída, levantei devagar, me estiquei um pouco para aliviar as juntas e fui preparar meu chá. Mirelle ia chegar só no fim da tarde, então eu tinha o dia todo só para mim. Enquanto mexia o açúcar na xícara, olhei para o calendário pendurado atrás da porta. Era dia do meu aniversário. 80. Pensei comigo mesmo. Maria, tu chegou aos 80. Nem sei como. Com o tempo, a gente vai empurrando os dias para frente sem perceber que está subindo uma escada longa e de repente olha para trás e se dá conta do quanto andou. Não tinha bolo, não tinha vela, mas também não chorei. Eu tinha chegado ali, viva, respirando e com o nome ainda lembrado por algumas poucas pessoas boas. Peguei meu caderninho de anotações e escrevi: 80 anos. Já não espero presentes, mas espero paz. Já não espero visitas, mas espero silêncio calmo. Já não espero perdão, mas espero leveza. Mireille chegou mais tarde com um bolinho simples, chocolate que eu gosto. Tinha uma vela pequena espetada no meio. Eu sorri emocionado e disse: nem precisava. Ela respondeu: precisava sim. Todo mundo merece ser lembrado. Comemos devagar, sentadas na varanda. Ela me contou novidades do centro de convivência, falou da Rosa que agora estava fazendo pintura em tecido e da nova funcionária que queria organizar uma exposição com os textos dos idosos. Se a senhora quiser, pode colocar seus escritos lá também, ela disse. Eu ri. Pra quê? Ninguém quer ler drama de velha. Querem sim, ela respondeu, porque é real. Fiquei pensando nisso por dias e decidi dizer sim. Na semana seguinte, ela levou minhas folhas costuradas à mão para o centro. Colocaram num mural com uma plaquinha: Trechos da vida de Dona Maria. Simples assim. Algumas pessoas passaram, leram. Outras pararam mais tempo. Um senhor que eu nunca tinha visto veio me cumprimentar. Disse que leu minha parte sobre ser esquecida e que sentiu um aperto no peito. Lembrei da minha mãe, ele falou. Aquilo me emocionou de um jeito que nem sei explicar, porque por tantos anos eu achava que minha dor era só minha, e de repente ela virou o espelho para alguém. Nessa época recebi um envelope com carimbo, meu nome na frente com letra tremida. Abri com as mãos suando. Era do Antônio. Uma folha só. 2 frases. Mãe, soube que ainda está viva. Fico feliz. Espero que esteja bem. Li e reli. Nada mais. Sem desculpas, sem explicação. Só isso. Dobrei a carta com cuidado, guardei junto da primeira que eu mesma tinha escrito. E fiquei pensando: ele existe. Ainda. Mas talvez não como eu queria. E tudo bem. A gente envelhece e aprende que nem toda ferida cicatriza bonita. Algumas ficam abertas, mas param de doer. Nesse mesmo mês, uma senhora nova chegou ao centro. Chamava-se Lourdes. Vinha da cidade grande, mas foi deixada aqui pelos sobrinhos. Estava calada, desconfiada, e com o rosto duro como pedra. Cheguei perto, puxei conversa. Ela mal respondeu. No outro dia tentei de novo, e no outro, até que um dia ela disse: Você fala demais. Respondi: É que eu já passei por silêncio demais. Agora quero usar a voz que me resta. Ela sorriu de canto. E foi assim que comecei a fazer com ela o que Mireille tinha feito comigo.
Ajudar alguém é como passar uma manta quente. A gente aquece o outro, mas também se aquece junto. Com o tempo, eu fui percebendo uma coisa engraçada. Mesmo depois de tanta dor, a gente ainda consegue rir. Não alto como quando é jovem, mas aquele riso manso que sai como um sopro pelo nariz quando a gente se lembra de alguma bobagem do passado ou escuta uma piada sem graça e mesmo assim acha graça. No centro de convivência, isso acontecia sempre. A Rosa vivia fazendo brincadeira com a comida. Hoje serviram sopa de vento com tempero de nada e todo mundo ria. Não porque era engraçado de verdade, mas porque era gostoso rir junto. Um dia organizaram uma tarde de fotografias antigas. Cada um levou uma foto da juventude. Eu levei uma do meu casamento. Tava com um vestido simples, feito pela minha irmã mais velha, e meu marido com um terno emprestado. A gente estava sorrindo, mas dava para ver que era de nervoso. Mireille olhou e disse: A senhora era bonita, viu? Respondi: Era? Ainda sou. E todo mundo riu, inclusive eu. Aquela tarde me fez pensar em tudo o que deixei para trás: os móveis, os retratos, os objetos com história. Tudo ficou na casa antiga, que agora nem sei mais quem vive lá. Por muito tempo senti como se uma parte minha tivesse sido arrancada junto com aquelas paredes. Mas hoje eu entendo que eu sou mais do que aquelas coisas. Eu sou o que ficou aqui dentro. Às vezes eu me pego olhando minhas mãos. Estão enrugadas, manchadas, os dedos meio tortos, mas cada linha tem uma memória. Essas mãos já lavaram roupa em tanque de cimento, já cozinharam sopa para 5 bocas famintas, já seguraram criança no colo, já bateram em porta pedindo ajuda e já se fecharam de tristeza. E ainda estão aqui. Eu aprendi que velhice não é o fim, é outro tipo de começo. Mais quieto, mais lento, mas também mais honesto. A gente para de fingir que está tudo bem, para de tentar agradar todo mundo e começa a viver de verdade. Foi nessa fase que Mireille veio me contar uma notícia inesperada. A prefeitura ia reformar um antigo prédio da vila e transformá-lo numa casa comunitária para idosos independentes. Um lugar pequeno, com poucos quartos, mas aconchegante, seguro, com cuidadoras de plantão e jardim nos fundos. Dona Maria, a senhora foi a primeira que eu pensei. A senhora topa? Meu coração disparou. Eu tinha me acostumado com minha casinha simples, mas viver com outras pessoas como eu, com presença, com troca, era uma ideia boa demais para recusar. Aceitei. As mudanças foram feitas aos poucos. Eu embalei minhas poucas coisas: o caderno com as cartas, o crochê, uma manta que Mireille me deu e a Bíblia da minha mãe. Só. Quando cheguei no novo lugar, senti algo que fazia muito tempo que não sentia. Começo. A casa era clara, cheirava a tinta nova e café passado. As outras senhoras me receberam com abraço. Um abraço de verdade. Gente de idade entende o valor de um toque. Na primeira noite lá, deitei na minha cama nova, olhei o teto liso e branco e pensei: é aqui. Não onde eu esperava, mas é aqui. E dormi, dormi de verdade, pela primeira vez em anos, sem medo de ser esquecida. Na casa nova, o tempo corria de outro jeito. A gente acordava cedo, mas sem pressa. Tomava café juntas, cada uma com sua caneca preferida. Eu escolhi uma azul, com florzinha nas bordas. As outras senhoras riam quando eu dizia que aquela caneca tinha gosto de manhã boa. Lá viviam 6 de nós. Eu, Rosa, que ficou encantada com o lugar, e veio também Lourdes, e mais 3 mulheres com histórias parecidas. Abandono, viu? Parece que é a epidemia entre gente velha. Só muda o jeito como deixaram cada uma de lado. Mas ali a gente se cuidava. Se uma tossia, a outra vinha logo com chá. Se uma ficava calada demais, a outra puxava assunto. Era como uma família costurada a partir dos retalhos da solidão. No quintal, plantamos ervas, hortelã, manjericão, um pouco de alecrim. Lourdes tinha mão boa para isso. Dizia que a terra escuta quando a gente fala com carinho, e talvez escute mesmo, porque tudo brotava bonito ali.
De vez em quando, Mirei vinha visitar. Ela se sentava na varanda e ficava só ouvindo as histórias repetidas da gente, aquelas que a gente conta toda semana como se fosse a primeira vez. E ela nunca interrompia, nunca dizia: "Isso você já contou". Só sorria e escutava, como quem sabe que a memória, às vezes, só precisa de um palco pequeno para dançar. Um dia ela chegou com um envelope branco. Disse que era da moça do centro, a Amélia. Dentro tinha um convite. Queriam lançar um livrinho com trechos dos nossos textos, desenhos e até receitas que a gente compartilhou. Um livrinho de gente velha. E eu estava lá. Assinaram com meu nome, Maria Azevedo. Quando vi meu nome impresso tão certinho, deu um tremor nas mãos. Não era vaidade, não. Era como se, depois de tanto tempo, alguém finalmente dissesse: "Você existiu". E isso vale a pena ser contado. Mostrei para as outras. Rosa chorou e disse: "Tu tá famosa agora, mulher". E riu, com aquele riso alto dela que ecoava pelos azulejos da cozinha. Nos dias que seguiram, recebemos visitas de jovens do colégio local. Vieram ouvir nossas histórias, fazer perguntas. Um rapaz me perguntou: "A senhora acha que perdoar é necessário para seguir em frente?" Fiquei pensando. Disse para ele: "Perdoar não é esquecer, é só parar de carregar o peso sozinho. Às vezes a gente larga a dor no caminho e continua andando. Se ela quiser vir atrás, problema dela." Ele sorriu e anotou. Nunca pensei que alguém fosse anotar o que eu dizia. Numa outra tarde, recebi uma carta da minha neta, a filha do Antônio. Primeira vez que ela me escrevia. Disse que tinha lido um trecho meu no livrinho e que não sabia da minha história, que sentia muito e que, se eu deixasse, queria me visitar. Demorei para responder, não por mágoa, mas por medo de me iludir de novo. No fim, escrevi de volta. Curta, mas sincera. Pode vir. Só não venha com pressa. Dias depois ela veio mesmo. Jovem, bonita, parecida com o Antônio quando era pequeno. Trazia flores e nos olhos uma culpa tímida. Conversamos no quintal. Contei só o que era necessário. Ela chorou mais que eu. Me abraçou como se quisesse colar anos de distância num só aperto. E eu deixei, porque apesar de tudo, ainda sou mãe, e vó, e mulher, e não quero morrer com o coração empedrado. Naquela noite, antes de dormir, escrevi mais uma carta. Desta vez para ninguém, só para mim. Maria, você sobreviveu à ausência, mas aprendeu a viver na presença. Não daquela que te faltou, mas da que você mesma construiu. E dormi leve como quem já não tem medo do dia seguinte. A vida na casa comunitária seguia seu compasso tranquilo. A gente aprendia a respeitar o tempo das outras, o tempo de acordar, de falar, de calar. Não tinha ninguém com pressa ali. Cada uma de nós carregava memórias demais para andar depressa. Depois da visita da minha neta, algo dentro de mim mudou. Não era alegria, exatamente. Era mais como um alívio, como quem tira um sapato apertado depois de um dia longo. Eu já não esperava mais reparação, mas aquele gesto, simples, sincero, me deu uma pequena reconciliação com o mundo. Ela passou a escrever de vez em quando, umas mensagens curtas, umas fotos dos filhos, meus bisnetos, que eu nem sabia que existiam. Um deles tem meu nome como segundo nome, Miguel Maria. Isso me tocou mais do que confesso. Fiquei imaginando. Talvez um dia ele pergunte quem era essa tal de Maria, e com sorte alguém conte a ele que foi uma mulher teimosa, esquecida, mas que aprendeu a ser lembrada por si mesma. Lourdes começou a dar aula de crochê para as mais novas do centro, e eu, veja só, virei a senhora das histórias. Toda semana as funcionárias pediam para eu contar um pedaço do meu livrinho. Uma delas até começou a gravar com o telemóvel. Disse que queria fazer um podcast só com vozes de mulheres velhas. No começo fiquei sem jeito, mas depois pensei: se já me calaram por tanto tempo, agora vou falar. Gravamos na varanda com o passarinho cantando no fundo e o cheiro de bolo no ar. Falei da casa antiga, da solidão,
da Mireille, da Rosa, da alegria pequena que é ver alguém lembrar seu nome sem olhar ficha nenhuma. Falei devagar, como quem costura palavras com linha fina. Um dia veio uma senhora nova na casa. Chegou de surpresa com uma malinha pequena e o olhar perdido. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha no rosto quando cheguei naquela vila esquecida. Me aproximei devagar, puxei assunto, ofereci um pedaço de pão com manteiga. Ela disse que se chamava Teresa e que os filhos tinham viajado. Mas no fundo dos olhos dela eu via. Não era viagem. Era ausência. Sentou-se perto de mim e, sem pedir, começou a chorar baixinho. Eu não disse nada. Só segurei a mão dela, como Mireille fez comigo um dia. Ali, naquela varanda ensolarada, duas mãos enrugadas se encontraram em silêncio. E isso bastou. Mais tarde, Rosa me disse: Você tá virando a Mireille dos outros. Eu sorri. Mas por dentro entendi. O ciclo estava se fechando de um jeito bonito. A casa virou refúgio para muitas como eu. A gente não falava de milagre nem de cura, mas falava de resistir, de seguir, de levantar todo dia e dizer: tô aqui, ainda tô aqui. Eu continuei escrevendo, agora em folhas novas com capa florida que me deram de presente no aniversário passado. Escrevi sobre o medo que senti, sobre o frio que passei, sobre a solidão de uma casa sem voz. Mas também escrevi sobre o cheiro do pão da Rosa, sobre a gargalhada da Lourdes, sobre a ternura da minha neta lendo minha carta. E escrevi uma frase que coloquei bem no começo do caderno. Não é preciso que o mundo me veja, basta que alguém me escute. A vida, para mim, virou isso, um fio de escuta, um laço entre histórias que quase ninguém quis ouvir, mas que agora fazem sentido até no silêncio. Os dias passaram a ter gosto de rotina boa. Acordava com o cheiro do café da Rosa, que sempre acordava antes de todo mundo. Lourdes colocava uma música baixinha no rádio antigo da sala, geralmente um fado ou uma cantiga que ninguém lembrava o nome, mas todo mundo sabia cantarolar. Depois do café, cada uma seguia para o seu canto. Eu gostava de sentar na varanda da frente, com meu caderno no colo e o sol batendo nas pernas. A luz da manhã é mais gentil com a gente velha. Parece que ela entende que a nossa pele já não aguenta o calor forte da tarde. Num desses dias tranquilos, recebemos uma carta da Câmara Municipal. Era um convite formal, queriam fazer uma pequena homenagem a nós, as senhoras da casa. A ideia era simples: uma tarde com bolo, música e a leitura dos nossos textos. Eu quase recusei. Disse: Não preciso disso, minha filha. Já fui lembrada o suficiente. Mas Rosa respondeu com aquele jeito direto dela: Maria, não é por ti, é por nós. A tua história abriu espaço para a gente também contar as nossas. E ela tinha razão. A cerimônia foi numa tarde clara de primavera. Montaram umas cadeiras de plástico no salão da escola antiga. Veio gente da vila, algumas crianças, professores, até o padre apareceu. Tinha cheiro de flor e café e um burburinho bom no ar. A neta do Antônio também veio, sentou-se na primeira fila, de vestido azul claro. Me deu um abraço demorado e sussurrou: Hoje a senhora é estrela. Subi no pequeno palco com a ajuda da funcionária do centro. Peguei o microfone com as mãos tremendo. Olhei para a sala e vi dezenas de olhos atentos. Nunca pensei que alguém quisesse escutar uma velha como eu. Respirei fundo e li. Eu fui esquecida, sim, mas não desapareci. Fui deixada, mas me encontrei. Sou mulher, sou mãe, sou história. E enquanto houver alguém para ouvir, eu ainda estou aqui. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Depois vieram os aplausos. Muitos, fortes, e pela primeira vez eu não chorei. Não porque não doía mais, mas porque doía menos. Aquela noite dormi sorrindo. No dia seguinte voltamos à rotina. Era isso que eu mais gostava. Poder viver uma vida simples depois de tudo, sem medo de ser jogada fora de novo, sem precisar provar o meu valor para ninguém. Teve uma tarde em que Mireille veio me visitar com calma. Já não aparecia com tanta frequência, agora que eu estava cercada de gente boa.
Sentou comigo na sombra do limoeiro, trouxe pão doce e chá de erva doce. Maria, ela disse, sabe por que eu sempre gostei da senhora? Porque a senhora nunca quis ser coitadinha, só quis existir. Fiquei sem saber o que responder, mas por dentro entendi o que ela queria dizer. Contar a minha história não foi para pedir dó, foi para deixar pegada no chão antes de ir, porque se tem uma coisa que envelhecer me ensinou é que todo mundo precisa ser lembrado por algo além da dor. E se for por coragem, melhor ainda. Agora os dias corriam mais suaves. Ainda escrevia, ainda fazia crochê, ainda ria com Rosa e cuidava das plantinhas com Lourdes, mas já com o coração mais leve, mais quieto. Às vezes pensava nos meus filhos, o Antônio, a filha do meio, a mais nova. Perguntava-me se algum dia viriam me ver, se saberiam quem eu tinha me tornado, mas já não doía tanto pensar neles, porque agora eu sabia que minha vida não dependia mais do amor que não recebi, dependia do amor que dei, e do que recebo, mesmo que tardio. E isso basta. O inverno chegou devagar, como tudo na nossa idade. As manhãs ficaram mais frias, o chão da varanda mais gelado e o chá quente virou ritual sagrado. A gente começou a usar meias grossas e cachecóis dentro de casa. Rosa dizia que envelhecer é como o inverno. Você só se mantém bem se souber se cobrir direito. Mesmo com o frio, continuávamos firmes na nossa rotina. O centro comunitário ficou mais calmo nessa época, menos visitas, menos movimento. Mas para a gente aqui na casa, isso não fazia diferença. A gente já tinha virado nosso próprio centro, nossa própria roda de apoio. Eu continuava escrevendo, cada vez menos sobre dor e mais sobre paz. Tinha noites em que só anotava uma frase. Hoje, ninguém me faltou. Ou então, fiquei em silêncio o dia todo, e foi bom. São coisas que parecem pequenas, mas depois de uma vida cheia de ausência e barulho, essas frases viram bálsamo. Foi também nesse tempo frio que comecei a me sentir mais frágil. O corpo já não obedecia como antes. As mãos doíam mais, as pernas falhavam de vez em quando, mas eu não reclamava. Não queria que ninguém se preocupasse, só dizia: hoje está um dia mais lento, só isso. Um fim de tarde, Rosa percebeu que eu estava mais pálida, mais calada. Sentou do meu lado e ficou em silêncio. Só isso, ficou ali, e naquele silêncio eu senti um abraço inteiro. Depois de uns minutos, falei: se um dia eu me for, não chora alto. Lê minhas histórias em voz baixa, de preferência perto da janela. Ela respondeu: cala a boca, Maria, ainda vamos ver outro verão juntas. E sorriu com os olhos úmidos. Mesmo assim, eu comecei a organizar minhas coisas. Mireille me ajudou. Separei o caderno com as cartas, os textos, os bilhetes. Pedi para ela guardar numa caixinha, junto com uma manta que minha mãe fez quando eu nasci. Se um dia alguém perguntar quem eu fui, você mostra isso, disse, e ela prometeu que sim. Também escrevi um bilhetinho para cada uma das mulheres da casa, pequeno, carinhoso, como se fosse uma semente deixada em cada mão. Para Rosa, escrevi: obrigada por me fazer rir quando eu só queria chorar. Para Lourdes, seu alecrim salvou meus dias. Para Teresa, você me lembrou de como é importante chegar e ser bem recebida. Depois disso, comecei a andar mais devagar. Cada passo era um cuidado, cada chá era um abraço, e cada manhã um presente. Certa vez, um funcionário novo do centro perguntou: Dona Maria, a senhora tem medo de morrer? Fiquei olhando para ele por um tempo. Depois disse: não tenho medo de morrer, só tenho medo de ser esquecida. Mas acho que isso já não acontece mais. Ele ficou em silêncio, e eu voltei para o meu crochê, bordando uma flor amarela no pano de prato da casa. Uma tarde minha neta voltou. Veio sozinha, com um livro debaixo do braço. Era o livrinho com os nossos textos, agora reeditado, mais bonito, com capa nova. Sentou comigo, leu um trecho em voz alta e depois disse: quero mostrar isso para os meus filhos, vó. Eles precisam saber quem a senhora é.
Fiquei quieta, sentindo o calor daquelas palavras como quem sente o sol bater no rosto depois de um longo inverno. E naquele instante entendi. Não importa como fui deixada, importa como fui lembrada. O tempo já não era mais inimigo. Ele seguia o ritmo dele, calmo, com dias que pareciam iguais. Mas para quem sabe olhar, nenhum dia é igual ao outro. Eu acordava, respirava fundo, olhava o céu cinzento do inverno e agradecia por estar viva, com nome, com rosto, com lembrança. A saúde já não era a mesma. Eu sentia. Os passos mais curtos, o cansaço sem motivo, o corpo que pesava até quando estava parado. Mas não era tristeza, não. Era aceitação. O fim não assusta tanto quando a gente fez as pazes com a própria história. Mireille vinha me ver com mais frequência, sempre com alguma coisa na mão. Um pão doce, um envelope, um broche que achou no mercado. Dizia que eu era sua velhinha preferida. Eu respondia, não vale, você só conhece 5. E ríamos, porque rir ainda era um dos meus maiores remédios. Numa dessas visitas, ela sentou-se ao pé da cama e perguntou: Maria, se pudesse voltar e falar com aquela senhora que foi deixada naquela casa vazia, o que diria para ela? Eu não pensei muito. Respondi devagar. Diria para ela respirar, esperar, que alguém ainda ia olhar para ela com olhos de cuidado, que o abandono não era o fim, só o meio, e que um dia ela ia encontrar uma nova janela com um jardim que floresce devagar. Mireille chorou. Eu não. Já não precisava mais chorar. O centro de convivência continuava com suas tardes de chá, de cantoria, de histórias. Eu já participava pouco. O corpo não deixava, mas pedia para Rosa me contar tudo depois. Não esquece dos detalhes, viu? Ela prometia. Uma tarde, Mireille chegou com um pequeno gravador. Disse que queria registrar minha voz lendo trechos dos meus textos. Eu ri. Para que isso, menina? Ela respondeu. Para quando a senhora não estiver mais, a gente ainda ouvir sua voz dizendo que resistir é possível. Então li, com a voz mais fraca, mais firme. Li sobre a casa velha, sobre o táxi que me levou sem aviso, sobre a janela com cortina rasgada, sobre a Mireille, sobre Rosa, sobre o crochê, o chá, as cartas, o perdão. E terminei com uma frase que veio do fundo do peito. Eu não fui embora do mundo. Eu fui deixada, mas eu voltei. As semanas seguintes foram silenciosas. Meu corpo já não queria mais levantar todo dia, mas o espírito, esse descansava com leveza. Eu sabia que minha história já tinha feito o que precisava fazer, existir para alguém além de mim. Na última noite, antes de escrever essas últimas linhas, pedi para Rosa colocar minha cadeira de novo perto da janela. Era fim de tarde, o céu meio rosa, meio cinza, eu olhei e pensei, é assim que acaba, nem sol, nem sombra, só o meio do caminho bonito. E agora escrevo devagar, quase sussurrando. Se você está lendo isso, saiba. Não importa quão esquecida uma pessoa possa parecer, sempre há tempo para ela florescer de novo, seja como Mireille para alguém. Escute, fique, leve pão, pergunte o nome. Diga, você ainda está aqui, porque um velho, quando é ouvido, volta a viver por dentro. Agora, já mais perto do fim do que do começo, escrevo com a calma de quem não tem pressa. As palavras vêm mansas, como o vento de fim de tarde soprando cortina leve. Já não tenho dor, já não tenho medo. Só um silêncio bom me cobre os ombros, como um xale quentinho, feito com carinho. O quarto está calmo. O mundo lá fora continua. O som dos passarinhos, o barulho dos pratos na cozinha, a Rosa conversando baixinho com a cuidadora. Tudo ainda está aqui. E eu também. Ainda. Se amanhã eu não acordar, não fiquem tristes. Eu fui embora sabendo que fui lembrada, que tive história, que meu nome voltou a ser chamado com cuidado. E se por acaso alguém pegar esse caderninho que você tem nas mãos e perguntar quem foi ela, você responde bem baixinho:
Ela foi esquecida, mas encontrou o caminho de volta, sozinha, mas nunca sem valor. Agora feche os olhos. Ouça minha voz antiga, lenta, mas firme, dizendo uma última vez: Eu fui Maria, eu fui viva, eu fui amor.